Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Reflexão do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Este é exatamente o efeito da conversão. O efeito de uma volta para Deus depois de uma ruptura pelo pecado, pela rejeição, pela indiferença. É quando nós, reconhecidos pecadores, achamos que já não somos filhos de Deus, mas que poderíamos ainda ser tratado como um ser humano de segunda categoria, em relação de empregado e patrão. No entanto, para Deus, jamais deixamos de ser seus filhos e filhas, ainda que estejamos longe dos seus olhos, ainda que tenhamos
cometidos erros. De fato, esta parábola que acabamos de ouvir, por muito tempo ela era focada naquele filho mais jovem, que recebendo, pedindo a sua herança, pegando a sua parte, afastou-se da casa do pai. Hoje entende-se esta parábola como a parábola do Pai misericordioso. O foco da parábola não é a ruptura, não é o rompimento entre o filho e o pai por vontade do filho, mas é exatamente o reencontro, a conversão, a superação, o reviver, o ser encontrado, o ser visto. Este é o ponto, é o Pai misericordioso que, na liberdade exercida pelo filho, cede. Mas quando o filho toma consciência de que não precisava ser assim, de que não devia ter sido assim, este pai está aberto, está esperando, já está olhando para o caminho. Antes que ele chegasse, o pai já o havia avistado. E o pai não pede justificativa. Tanto que, como o Evangelho nos diz, ele fica se preparando para este encontro, o filho se preparando para este encontro, para justificar para o pai o seu distanciamento, e o pai sequer o pergunta. O pai o abraça, o acolhe, o beija, devolve a ele a dignidade de filho, traz-lhe uma túnica, traz-lhe uma sandália, traz-lhe o anel e façamos a festa. A surpresa do filho mais velho ao ouvir música na casa é porque aquela casa, desde que o filho mais novo se afastou, não havia música, não havia festa. Era uma casa silenciosa. Era a tristeza e é a tristeza de Deus cada vez que um filho seu se afasta, provoca esta ruptura. E esta parábola de Jesus, ela tem um objetivo muito claro: combater a crítica que enfrentava pelos mestres da lei e fariseus, porque ele convivia com ditos pecadores. E sendo Jesus Cristo o rosto de Deus, sendo Jesus Cristo a imagem visível do Deus invisível, é esta exatamente a sua missão. Acolher aqueles que desejam fazer um caminho de conversão, aqueles que desejam serem reencontrados, que desejam superar as experiências de morte, revivificarem e terem devolvida a sua dignidade de filho e filha de Deus. Que o Pai misericordioso também nos auxilie no nosso processo e nos faça reconhecer que sempre há a possibilidade de um caminho de volta para a sua casa, para os seus braços, e ali haverá festa cada vez que nos convertermos. Oremos. Ó Deus, que pelos exercícios da Quaresma já nos dais na terra participar dos bens do céu. Guiai-nos de tal modo nesta vida que possamos chegar à luz em que habitais. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.